Então, vamos entrar no nosso tema, que a gente resolveu colocar como desafio, né? Capital, agronegócio e fome, políticas compensatórias resolvem, né? Como sempre, nos meus estudos, eu acabo tendo um problema que é excesso de dados, né? Então, tenho uma certa dificuldade aí de me organizar e as coisas ficam um pouquinho compridas. Mas vamos começar aí. Da onde que surgiu isso, né? Nas últimas semanas e meses, rodaram várias notícias sobre aumento absurdo dos preços de alguns alimentos básicos, como café e carne, né? E, ao mesmo tempo, que circularam alguns vídeos de fazendeiros jogando fora leite, chuchu, tomate e outros alimentos, que, claramente, boa parte deles eram vídeos antigos, mas não tira a importância de que tem uma parte dos agricultores que não está conseguindo cobrir os custos de produção e, por isso, está largando a produção. E tem um outro paradoxo, né, que eu sempre cito, né? Eu moro num estado que é o quinto produtor de alimentos do Brasil, mas que importa 85% da comida. Essas informações soam como absurdas, mas causam confusões enormes, e eu vou tentar entender a lógica que a gente que tem por trás disso para a gente entender, né? Então, vou tentar fazer isso nesse tempo que eu tenho aqui. Bom, vamos entrar um pouquinho na parte teórica aí, né? Que boa parte do pessoal aqui está tranquilo, já conhece isso de outros cursos, né? Tem gente que gastou 2 anos para estudar essa parte aqui, eu vou tentar fazer em 10 minutos, né? Mas uma questão fundamental que a gente tem que levar em conta é que nós vivemos numa sociedade capitalista. E na sociedade capitalista, o objetivo principal do trabalho e da produção não é atender às necessidades da população, mas sim acumular valor, acumular lucro. Nessa sociedade, os produtos do trabalho, e entre eles a comida, são mercadorias, né? Mas vamos ver rapidinho o que é mercadoria. Mercadoria é um bem que é produzido para ser trocado, vendido, né? Que pode ser material, né, como uma peça de picanha, ou imaterial, por exemplo, como uma peça de teatro que você paga para assistir e depois ela desaparece. Mas para essa mercadoria ser trocada, ela precisa atender uma necessidade real ou fictícia, do estômago ou da imaginação. É o que o Marx usa na sua definição. Isso dá o valor de uso. Eu acho que é bom a gente marcar essa questão que o Marx usa aí, que para o nosso trabalho aqui vai ser muito importante, que é tende necessidade do estômago ou da imaginação. Mas a mercadoria também transporta todo o trabalho anterior necessário para fazê-la desde que saiu da natureza. E essa quantidade de trabalho incorporada é que dá o seu valor e permite que as mercadorias diferentes sejam trocadas, né? Isso a gente chama de valor de troca. Então, a mercadoria tem um duplo caráter. Tem o valor de uso, que é a necessidade que ele atende, e o valor de troca, que é a quantidade de trabalho humano necessário para produzi-la e que permite que diferentes mercadorias sejam trocadas entre si. Na sociedade capitalista, se produz mercadorias com o objetivo de acumular valor de troca ou simplesmente valor. E, ao longo do tempo, se criou um equivalente geral para representar esse valor de troca das mercadorias, que é o dinheiro. Para o capitalista, só interessa o valor de troca. O valor de uso é um incômodo necessário para que a mercadoria seja vendida. E aí a gente vai descobrir, eu não vou conseguir aprofundar isso muito por causa do tempo, né? Mas que uma boa parte do que é vendido como alimento
na verdade, não atende a necessidade do estômago, mas simplesmente da vegetação, da imaginação. Por exemplo, se você pegar as bebidas açucaradas, como Coca-Cola, você pegar esses isoporzitos, como Cheetos e coisa e tal, na verdade, não tem valor nutritivo nenhum, né? Mas a população compra porque atende necessidades da imaginação. Tem todo um processo de propaganda que dá valor de uso a uma coisa que não tem valor de uso nenhum. Então, para o capitalista, ele não se interessa pela mercadoria em si. Ele só produz ela porque permite ele acumular valor. E aí a gente vai tentar entrar agora. Essa parte que eu vou falar aqui, eu falei, já tinha falado na minha primeira live, né? O vírus é o capital, né? Vamos tentar entender como é que funciona o capital no processo da produção agrícola, né? E a propaganda do que a gente vê aí do agronegócio, né? Que o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, o agro é isso, o agro é aquilo, e é a maravilha, o agro carrega o Brasil nas costas, etc, etc. Vamos tentar entender o que é esse tal de agronegócio, né? Ela é uma tradução da palavra agrobusiness, né, que começou a ser usada na metade da década de 80 nos Estados Unidos. E significa o conjunto da cadeia de produção, englobando insumos, máquinas, equipamentos e os setores posteriores à produção, como comercialização, industrialização, distribuição, varejo, e como alguns setores associados à pesquisa, como assistência técnica, financiamento, corretagem, logística, seguros, etc. Então, esse agrobusiness no Brasil vai ser traduzido como agronegócio e, de maneira geral, a gente divide em 3 setores. Antes da porteira, dentro da porteira, aliás, são 4 setores. Antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira e setores associados. A nível mundial, alguns também falam em cadeias agroalimentares globais. Então, vamos entender o que é cada uma parte dessas, né? A parte do agronegócio antes da porteira, ela compreende o complexo industrial dos insumos, como sementes, agrotóxicos, máquinas, equipamentos, que é um setor altamente concentrado em poucas empresas a nível mundial e que estão entrando cada vez em processos de fusão. Por exemplo, o setor de sementes e agrotóxicos é praticamente controlado por 5 grupos gigantescos, né? A Bayer, Monsanto, né? A Lima Grain, a Syngenta, Chemchina, né? A Syngenta foi comprada pela Chemchina, a Corteva, que é a fusão da Dow Chemical, da DuPont e da sementeira Pioneer, e a Basso. E aí a gente tem uns detalhes interessantes. Por exemplo, a Bayer, ela fabrica agrotóxicos que são suspeitos de causar câncer, mas, ao mesmo tempo, ela produz um medicamento que cura o câncer. Bom, o setor de máquinas e equipamentos também está sendo concentrado em poucas empresas, como New Holland, John Deere, Valtra, Case e etc. Aí nós temos a parte do agronegócio dentro da porteira. Ele compreende um conjunto de cerca de 490 mil grandes produtores, né, segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura, e cerca de 452 mil empresários familiares capitalizados, que se enquadram como agricultura familiar. Na prática, esse é o setor rural do agronegócio, né? Mas, quando a gente usa a palavra agronegócio, e parece ser aquilo que se refere quando se fala em agronegócio. Mas, na verdade, o agronegócio é o setor geral.
Esse setor é dominado pelos grandes empresários agrários e muitos deles também inseridos em outros segmentos do agronegócio. Nos últimos anos, essa parte dentro da porteira vai perdendo a participação no valor bruto da produção do agronegócio, que está sendo transferido para os outros dois setores. Em 1981, quando eu entrei na Emater Paraná, a Emater Paraná fazia os cálculos de quanto cada setor desses abocanhava. Na época, era 50% a produção dentro da porteira e 50% os outros dois setores. O último dado que eu vi era de 1990, em que estava em torno de 25% do setor dentro da porteira. Esse dado não está sendo mais calculado, porque ele é incômodo. Eu peguei um dado aqui, que é o que o IBGE calcula como a participação primária da agricultura, que é de 6% do PIB, e o que a Confederação Nacional da Agricultura calcula como sendo o PIB do agronegócio, que em 2024, que é o mesmo dado dos 6%, foi de 23,2%. Então, dá um valor abaixo de 25% da participação do setor dentro da porteira. Então, todo esse grande oba-oba do agronegócio aqui é inferior a 1/4 do valor de produção do agronegócio. Aí temos o setor depois da porteira, que também compreende um pequeno grupo de empresas que dominam o mercado de processamento e o varejo dos produtos agropecuários. O setor de grãos é dominado por empresas como Cargill, ADM, Cofco, Luiz Dreyfus e Bunge. O setor de carnes por um pequeno grupo de empresas, e aí nós temos as multinacionais brasileiras, como a BRF, nascida da união entre a Sadia e a Perdigão, e a JBS, que tem várias marcas, como Friboi, Seara, Swift, Maturata, Cabana das Lilas, etc. Essas empresas são multinacionais que, por enquanto, têm sede no Brasil. Como a Bunge Born, antigamente, tinha sede na Argentina e depois foi para os Estados Unidos, onde se transformou em Bunge. Então, multinacional é multinacional, independente do país onde é que ela tem a sede dela. Também a parte do varejo são 10 grandes companhias, né? Entre elas Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft, Coca-Cola, que abocanha em torno de 60% a 70% das compras de uma família no Brasil. E o que sobra do mercado é disputado por cerca de 500 pequenas empresas regionais que estão sendo engolidas pelas grandes. No setor do varejo, o monopólio é das empresas, como Carrefour, Açaí e Grupo Mateus. A gente tem um exemplo claro da lógica dessas multinacionais. A Walmart entrou no Brasil, teve problemas de gestão, não conseguiu se adaptar aos interesses do Brasil, acabou saindo do país por ter prejuízo de gestão, mas saiu atirando, acusando que a legislação trabalhista do Brasil impede qualquer empresa decente de funcionar aqui. Então, a gente repete mais ou menos aí o que a gente viu lá com o pessoal da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Um dos produtos que explodiu de preço foi o café. O setor do café no Brasil é dominado por 4 multinacionais. A primeira, que todo mundo consome porque é bem brasileira, né? Café Três Corações, né? Que, na verdade, é uma empresa israelense. Tem a outra que, se você vai olhar um monte de marcas aí, você olha de quem é, provavelmente é Três Corações. Ou então é Jacobs, Dove, Egbert, BR, que o pessoal também chama só de JD, que é uma empresa de um grupo judeu com parte da sede nos Países Baixos
e parte nos Estados Unidos. Aí tem a maior empresa de café do mundo, que é a alemã Melita. E nós vamos ter, basicamente, focado em café solúvel, a Nestlé, que é a Suíça. Então, na verdade, o café brasileiro não é brasileiro. Você só vai achar uma ou outra pequena empresa. Bom, nós temos o quarto setor, que é o setor, os setores associados, né? Que são aqueles setores que não são diretamente envolvidos no processo de produção, mas são fundamentais para o funcionamento do sistema, como, por exemplo, a pesquisa, aí entra a Embrapa, entra as empresas estaduais de pesquisa, assistência técnica, financiamento, serviços especializados, corretagem, seguros, logística, etc. Esses setores, até há pouco tempo atrás, eram dominantemente públicos, mas estão sendo privatizados e subordinados aos interesses das grandes corporações estrangeiras. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Embrapa, e com a nova proposta aí, que mudou de nome, era chamado no governo anterior de Transforma Embrapa, agora mudou, não tem mais nome, mas os princípios continuam. E a gente viu agora a proposta do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, de tentar conseguir R$1 bilhão da iniciativa privada para que a Embrapa faça pesquisa para a iniciativa privada. Então, a Embrapa está sendo transformada de uma empresa de pesquisa agropecuária numa empresa de prestação de serviços de pesquisa para o setor privado. Bom, a gente viu que os dois lados, antes da porteira e depois da porteira, são altamente oligopolizados. Mas isso não é o suficiente, né? Um levantamento feito pelo grupo Joio e Trigo mostra que apenas 3 fundos de ações estadunidenses controlam metade das corporações do sistema agroalimentar. As 3 são a BlackRock, a Vanguard e a State Street, que atuam em 16 companhias globais, desde sementes até supermercados. Elas têm uma participação acionária que vai de 10% a 20%. Não tem o controle acionário das empresas. Mas como elas estão em todos os elos da cadeia produtiva, elas têm uma influência tremenda e orientam isso, né? Elas têm a maior fatia sobre 16 empresas, entre elas Coca-Cola, PepsiCo, Tyson Food, no setor de carnes, e Bunge, no gigante setor de grãos. Aí eu entro com uma provocação. Com base nesses dados, não existe um agronegócio brasileiro. O que existe é um agronegócio mundial instalado no Brasil, o que é completamente diferente. E aí, quando a gente fala em agronegócio, o senso comum entende setor rural, na verdade, isso é apenas uma pequena parte de todo, menos do que 1/4 do que é o agronegócio. E quem controla todo o processo não está no Brasil, está fora daqui. E, portanto, não tem a menor preocupação em relação à degradação da natureza, como desmatamento, erosão do solo, consumo de água, gases de efeito estufa, contaminação d'água, nem com mudanças climáticas, nem com intoxicação das populações. A questão deles é tirar o máximo de lucro possível aqui do Brasil. Quando a produção se tornar inviável, eles vão fazer que nem a Walmart fez, vão embora e vão aplicar em outro lugar. Então, nesse contexto, o setor rural, o setor dentro da porteira, tem muito mais o papel de consumidor de produtos industriais, né, máquinas, equipamentos, agrotóxicos, adubos químicos, né, e produção de matéria-prima para os outros setores. Mas quem controla o capital, quem controla o processo produtivo, são empresas multinacionais. Portanto, também não existe bancada ruralista no Brasil.
A bancada ruralista é constituída por fazendeiros, em boa parte, porque tem muita gente de outros setores que também entrou na bancada ruralista, né? Nas últimas 3 eleições, a bancada ruralista sempre diminuiu, mas logo em seguida eles fazem acordos com deputados de outros grupos e eles conseguem a maioria. Então, o que existe é uma bancada do agronegócio que defende o interesse das grandes corporações internacionais e não dos próprios fazendeiros brasileiros. Essa bancada tem 324 integrantes hoje no universo de 513 parlamentares, ou seja, passa tudo o que eles querem. Isso na Câmara. No Senado são 50 de 81. Ou seja, na Câmara dos Deputados, a bancada do agronegócio domina o equivalente a 63%, e no Senado o percentual chega a 61%. E é interessante que nos últimos anos a gente viu vários casos que são de interesse de multinacionais e são contra os interesses dos fazendeiros brasileiros sendo aprovados por essa bancada dita ruralista, como, por exemplo, continuar pagando royalties para Monsanto de tecnologias que já se tornaram domínio público. No ano passado, se enfrentou uma briga muito feia com relação a dos bioinsumos, em que no Senado tinha sido aprovada uma lei que, para você fazer um chá de camomila, para você usar num processo de agricultura orgânica, você não podia fazer isso, era proibido você fazer, você tinha que comprar de uma multinacional. Sob a desculpa de biossegurança e problema de risco, né? Então, várias pautas dessas que são de interesse das multinacionais e não necessariamente interessam aos próprios fazendeiros, estão passando aí tranquilamente. Aí a gente precisa entender um pouquinho como que a gente chegou nisso. Bom, a Revolução Verde foi introduzida no Brasil capitaneada por fundações internacionais, como a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, pela USAID, que agora o Elon Musk, acho que a única boa ação que ele fez na vida foi acabar com essa porcaria, e foi criada toda uma infraestrutura de pesquisa, extensão, financiamento e logística para privilegiar produtos que consumiam insumos industriais, como agrotóxicos, como adubos químicos, né? Que eu que trabalho com agroecologia tenho provas concretas que a gente não precisa disso, né? Máquinas, equipamentos importados, né? E produtos que têm interesse no mercado externo. Inicialmente, o discurso era financiar o processo industrial no período da ditadura militar. As culturas destinadas ao consumo popular, como arroz, feijão, mandioca e leite, tiveram menor investimento, apesar de que, oficialmente, com a criação da Embrapa, você tenha criado centros de pesquisa voltados para esses setores, como a Embrapa Mandioca e Fruticultura, Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Trigo, mas sempre tiveram um investimento menor do que os outros setores. Além disso, teve todo um processo político de consolidação, na prática de fechamento de pequenas indústrias de processamento desses produtos, como aquelas pequenas embaladoras de feijão, aquelas máquinas de descascadora de arroz, moinhos coloniais de trigo e milho, as casas de farinha, que acabaram sendo engolidas pelos grandes complexos industriais. E hoje a gente depende para esses produtos que há 30 anos atrás eram produzidos localmente, distribuídos localmente, vendidos localmente, hoje você depende de uma grande empresa a nível nacional, tirando as brechas, como, por exemplo, no caso do arroz, o trabalho do MST, que conseguiu consolidar um processo autônomo. Na produção animal, se usou a legislação sanitária, né?
que foi usada para tirar do mercado aqueles pequenos laticínios, os abatedouros municipais, os pequenos frigoríficos, passando para o controle dos grandes frigoríficos, como Sadia, Perdigão, Seara, etc. A legislação dos laticínios é um caso típico, onde no governo FHC, por interesse claramente declarado da Parmalat e da Nestlé, criar uma legislação tão rígida que, se fosse aplicada na Europa, 80% dos queijos famosos da Europa seriam proibidos. E a gente colocou aqui, tirou do mercado centenas de pequenas indústrias e outras não tão pequenas, como, por exemplo, a Batavo, que tinha toda uma estrutura de alta qualidade, que acabou falindo e sendo engolida pela Parmalat. E o objetivo disso foi claramente eliminar a produção local de leite, né, para dar destino ao excesso da produção europeia de leite controlada por essas corporações. E nós estamos, desde lá, uma queda brutal na produção brasileira de leite. No setor de carnes, os grandes frigoríficos, e também no setor de leite também fizeram isso, né, criaram sistemas de integração, onde o agricultor faz os investimentos em custos fixos, financiados pelas corporações, né? Um galinheiro para 50 mil aves é uma fortuna, que é financiado pela Sadia, pela Seara ou pelas cooperativas, e ele tem a obrigação de seguir as normas da integradora e é obrigado a entregar o produto para a integradora. Não tem o mínimo controle, não tem a mínima transparência dos custos de produção, porque ele recebe a ração e entrega o frango. Ele não tem o controle. E as exigências dessas integradoras aumentam de ano para ano e todo ano tiram do sistema uma grande parcela de agricultores. E o foco principal dessas grandes empresas é a exportação e apenas subsidiariamente o mercado nacional. E para agravar essa situação de instabilidade no mercado nacional, no governo Temer e no governo Bolsonaro, foi eliminada uma política de estoques reguladores de alimentos, que foi criado lá no governo Geisel, em que a Conab comprava produtos quando os preços eram baixos, estocava, e quando os preços subiam, ela vendia de forma subsidiada. Isso foi zerado em 1919, no início do governo daquele que não deve ser nomeado. 2019. 2019. E vai dar origem à crise do arroz de 2020. Quando 2020 há uma crise internacional do arroz, o arroz produzido no Brasil é todo exportado e o preço explode no Brasil. Aí, quem ficou com esse lucro? Foi R$1 bilhão o lucro da exportação do arroz. Quem ficou com esse lucro? Os fazendeiros de arroz? Não. Quem ficou foi a Cargill, a Bungborn, a ADM e a André Dreyfus, que estava com eles. E aí, enquanto isso, o MST estava segurando o arroz dele e vendendo. Aí, qual foi a reação dos arrozeiros que foram logrados nessa história? Criar a CPI do MST. Então, esse é um dos problemas principais que a gente tem na questão da segurança alimentar no Brasil hoje. Como o foco é a exportação, todos os preços são ancorados aos preços internacionais. E no caso em que há forte demanda internacional, a preferência é garantir o mercado externo e não o mercado nacional. Foi uma das coisas que aconteceu agora. Qual foi a solução do governo? Reduzir o imposto de importação. Mas reduzir o imposto de importação de produtos como café, o arroz, produtos que nós exportamos, o que adianta reduzir o imposto de importação se o preço internacional está mais alto do que o preço aqui no Brasil?
Então, esse é um problema que a gente criou ao longo do tempo. Não é um problema agora desse governo Lula, mas ele é um problema que começou lá desde a redemocratização, quando a burguesia brasileira resolveu se assumir como rabo de tubarão e não cabeça de lambari, né? E aí tem um outro problema que a gente está vendo nas políticas compensatórias do governo federal. A partir do Censo Agropecuária de 2006, se criou a ideia de que o agronegócio produz commodity para exportação, é extremamente importante para garantir o pagamento das dívidas no Brasil, e a agricultura familiar produz comida. Embora isso possa ter sido verdade naquela época, nunca mais se fez estudos a respeito disso, para confirmar se isso é verdade na atualidade. E o censo de 2017, da forma que ele foi feito, não ajuda nem um pouquinho nesse sentido. E aí nós estamos nessa situação. Por exemplo, baseado nessa lógica, se cria o Plano Safra. Eu não peguei os dados de 2025, 2026, porque vai acontecer ainda, né? 2024, 2025, teve 475 bilhões em crédito, em financiamento, dos quais 400 bilhões para os grandes empresários e 74,98 bilhões para a agricultura familiar. Então, a lógica do governo foi, com base na ideia acima, o seguinte: nós estamos dando 74 bilhões para a agricultura familiar, que vão garantir a produção de comida para a população brasileira. Só que, como a gente viu lá adiante, quando falei do agronegócio, tem 452 mil empresários familiares inseridos no agronegócio. E, na verdade, esse financiamento teve um efeito exatamente inverso. Quem tem acesso ao crédito Pronaf são justamente os agricultores mais consolidados, inseridos na produção de commodities, e vão usar esse recurso para produzir soja, já que é o mais rentável. Nós estamos numa sociedade capitalista. O agricultor familiar também tem que ganhar dinheiro, ele não tem que ficar subsidiando a política governamental. Então, ele vai optar para usar esses recursos para produzir soja, já que é mais rentável, tem toda a logística montada para sua comercialização. E tem todo o apoio do banco para fazer o financiamento. Enquanto isso, os verdadeiros produtores de comida têm dificuldade ao acesso a financiamento bancário para uma produção diversificada, uma produção sustentável, agroecológica ou orgânica. Embora existam linhas de créditos alternativas, como Pronaf Mulher, Pronaf Agroecologia, Pronaf Bioeconomia, Pronaf Mais Alimentos, o acesso a essas modalidades não tem o menor interesse por parte dos bancos. E os agricultores encontram a maior dificuldade para acessar essas modalidades. Eu tenho uma agricultora aí, a Carline Yumi, que faz 3 anos que está tentando fazer um financiamento no Pronaf Agroecologia para produzir o sistema agroflorestal dela. Até hoje o dinheiro não aconteceu. Se ela tivesse entrado no banco para financiar a soja, provavelmente ela teria saído com dinheiro na primeira vez que ela foi para lá. Então, quais são as alternativas? E aí agora eu vou tentar viajar um pouquinho. Se a gente continuar a depender das grandes corporações, os problemas vão se agravar. E acho que isso vai acontecer nos próximos anos com a crise mundial de produção de alimentos. Os Estados Unidos correm o risco de ter um colapso com a expulsão dos imigrantes, que são os únicos que trabalham na agricultura. E vai haver a produção de alimentos que tiver no Brasil, vai cada vez mais para exportação. Por outro lado, mais e mais agricultores familiares vão sair do sistema de produção de alimentos, em que eles não têm apoio, para arrendar suas terras para a produção de commodities ou mesmo tentar eles próprios entrar nessa produção. Então, o fundamental para isso seria, para sair no futuro, e não é a curto prazo,
é necessário criar uma política de longo prazo de soberania e segurança alimentar. O que, infelizmente, nesse momento, a gente não tem uma correlação de forças que possa fazer isso. E aí eu vou dar algumas pinceladinhas aí nos passos que seriam importantes fazer isso. Em primeiro lugar, uma ampla e profunda reforma agrária, junto com a imediata demarcação das terras reivindicadas pelas comunidades tradicionais dos diferentes tipos. A gente nunca teve um programa de reforma agrária que funcionasse mesmo. A gente teve a reforma agrária como política compensatória para reduzir atritos sociais e pegar as terras que o latifundiário não queria, de maneira geral, superfaturada. Uma outra coisa que se precisa é uma assistência técnica qualificada e feita por instituições públicas estáveis, com profissionais estáveis, salários adequados e apoio técnico institucional. Essa política de assistência técnica por editais é jogar dinheiro fora, porque quando o extensionista começa a conhecer a comunidade, adquirir a confiança da comunidade, o projeto acabou e o cara vai embora. E aí volta tudo a estaca zero e deixa um monte de agricultores altamente frustrados. Mas também precisa ter recurso para fomento e investimentos básicos para os agricultores assentados e as demais categorias, para que eles possam se capitalizar e comprar os recursos mínimos. Também se precisa o apoio ao processamento e transformação local dos produtos. Quer dizer, se pode processar o produto para vender no mercado local para você evitar esses passeios de produtos por longas distâncias. E desenvolvimento de protocolos sanitários que realmente visem garantir a saúde das pessoas e não que sejam apenas desculpas para exclusão de pequenos agricultores dos processos de comercialização. Uma pesquisa pública adequada à agricultura familiar e não direcionada para a utilização dos insumos externos. E o desenvolvimento de máquinas e implementos adequadas às condições brasileiras. Uma boa parte do desastre das enchentes do Rio Grande do Sul foi causado porque a gente não tem domínio da produção de máquinas e implementos no Brasil. Então, a gente importa aquelas máquinas enormes, com linhas de 35 metros, que funcionam muito bem nas grandes planícies dos Estados Unidos, mas não funcionam entre o sistema de terraceamento que a gente desenvolveu no Brasil nos anos 80. Então, o que os agricultores fizeram para conseguir utilizar essas máquinas? Simplesmente retiraram o sistema de conservação de solos que fazia com que a água se infiltrasse depois das chuvas. E a água começou a descer o morro abaixo e se juntar todo ele ao mesmo tempo, e foi o que potencializou a enchente. Então, a gente cria problemas ecológicos por causa da nossa dependência dos insumos de companhias estrangeiras sobre as quais a gente não tem o mínimo controle. Aí alguém vai dizer, não, mas isso vai precisar de muito investimento público. Bom, o agronegócio que nós temos aqui hoje, ele foi baseado em investimento público. As grandes cooperativas do sul do Brasil, elas são políticas públicas. Se você pegar o dinheiro público que foi injetado nessas cooperativas, as várias vezes que elas chegaram perto da falência, e ver o capital que eles têm hoje, vai dar negativo. Aqueles fazendeiros que dizem que se fizeram por conta própria no Cerrado brasileiro, na verdade, eles foram para lá comprando terras a preços subsidiados, receberam dinheiro com juros negativos, onde pagava 5% de juros numa inflação de 20% ao ano, e eles se capitalizaram em cima disso. Eles tinham acesso ao Proagro, que era o seguro agrícola, toda vez que perdiam a safra, e toda vez que perdiam a safra, eles compravam mais terra e se aprofundavam mais.
Então, o que a gente tem de agronegócio hoje no Brasil é basicamente baseado em políticas públicas. Então, a gente tem argumentos para direcionar políticas públicas para uma mudança do sistema de produção e procurar garantir o atendimento à população brasileira.